nesses momentos que passarmos aqui com o pensamento conectado, que possamos absorver o máximo possível desses ensinamentos vindos da espiritualidade superior. E pedimos, né, rogamos aos benfeitores espirituais que assessoram esse trabalho, que nos intuam para que possamos ser fiéis, que possamos fazer, dentro do possível, o melhor que a gente possa alcançar para estudarmos em conjunto, refletirmos sobre assuntos tão importantes que são os ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos muito ao convite da casa, né, vindo por intermédio do Paulinho. Agradecemos realmente esta grande oportunidade. E ficamos sabendo que este mês, esta bendita casa, né, que tem esse mentor, esse patrono, olha que responsabilidade da casa, se utilizar desse nome, né, Bezerra de Menezes, e completando aqui na Terra 73 anos, né, 73 anos. A gente sabe que o tempo para a espiritualidade é diferente do tempo, a percepção de tempo para a espiritualidade é diferente daqui. Mas aqui para nós, 73 anos é muita coisa. Então, essas abnegadas almas que iniciaram essa tarefa há 73 anos, e todas as almas envolvidas por manter esse trabalho, esse ponto de luz aqui na Terra que é tão importante para nós, tão importante para a continuidade da nossa vida. E o tema proposto, né, para esta nossa reunião de hoje é viver. Viver. Que tenhamos alegria de viver. Que tenhamos alegria de estarmos aqui na Terra. Viver. Mas viver para quem? Né? Durante a nossa conversa dessa reunião de hoje, nós vamos tentar, né, trazer aqui o porquê. Viver, realmente viver, mas viver para quem? Por que isso? Por que essa pergunta, né? Mas vamos, então, iniciar as nossas reflexões. Nós gostaríamos que você pensasse na palavra viver. O que é viver para você? Quando alguém fala viver, vida, o que é vida para você? O que vem à sua cabeça? O que é viver? Ah, eu estou vivendo bem, eu estou vivendo mais ou menos, eu estou vivendo mal. O que é viver para você? Então, cada pessoa já tem a sua, digamos assim, o seu entendimento do que é vida, do que é viver. Cada um de acordo com a sua experiência. Cada um de acordo com as suas vivências. O religioso tem um pensamento, dependendo da religião, ele tem pensamentos um pouco diferentes, até dentro da mesma religião ou filosofia que a pessoa adota, pode ser, e é um pouco diferente do outro colega de filosofia religiosa, porque nós somos individualidades, nós tivemos experiências diferentes, não há dois seres humanos, não há dois espíritos iguais, né, rigorosamente iguais. Nós fomos criados da mesma forma, né, simples e sem conhecimento algum, né, simples e ignorante, sem conhecimento algum, mas trilhamos caminhos diferentes, então nós temos vivências diferentes, mas viver é muito importante para todos nós. Até a ciência, um ateu, a ciência, por exemplo, a ciência acadêmica, ela conceitua um ser vivo mais ou menos da seguinte forma. O que é um ser vivo? Um ser vivo é aquele ser que nasce, cresce, às vezes se reproduz, né? Às vezes se reproduz, pode evoluir e depois morre. Mas, em linhas gerais, é o ser que nasce, cresce, às vezes se reproduz e depois morre. Isso na visão acadêmica, né? Está se referindo à vida biológica. E tanto que é interessante, né, que por essa definição, até hoje, né, a ciência não soube ou não é capaz de definir vírus, por exemplo.
A ciência, segundo essa definição, não sabemos se vírus é um ser vivo ou não. Porque, pela definição, ele nasce, ele cresce, às vezes se reproduz e depois morre. O vírus, ele não se reproduz por si. Ele precisa de um outro ser vivo para se reproduzir. O coronavírus, por exemplo, como é que ele se espalhou pelo mundo inteiro? Porque o ser humano o reproduziu. Então, o vírus, ele utiliza das células de outro ser vivo para se reproduzir. Então, a ciência ainda não consegue conceituar se esse ser, né, que nós chamamos de vírus, é vivo ou não. Mas cada um tem a sua ideia do que seja um ser vivo, o que seja viver. Nós espíritas, nós já fomos informados que existe a vida biológica, existe a vida espiritual. Nós, como espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, simples da forma mais simplória possível. E, sem conhecimento algum, fomos todos criados da mesma forma. E, a partir disso, nós começamos a evoluir. É da lei que vamos evoluir até alcançarmos a perfeição. Aí cada um escolhe o seu caminho, cada um tem o seu tempo, é o livre-arbítrio que tem o espírito. E antes do espírito conquistar o livre-arbítrio, ele passou, não como espírito, mas como princípio espiritual, passou a evoluir de acordo, né, guiado pela natureza, pelos instintos, etc. Mas, como nós somos criados, nós éramos princípios inteligentes. Não é aquele espírito que é a inteligência contínua, né, que são seres inteligentes da criação, mas o princípio inteligente que foi evoluindo e materialmente, né, unido à matéria, digamos assim, passou pelo reino mineral, passou pelos outros reinos, pelo reino vegetal, outros após o vegetal, até chegar no reino animal. E aí foi evoluindo, evoluindo, até que veio o pensamento, naquele ser, veio o pensamento contínuo, que coincide quando o ser humano começou a se comunicar pela voz. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Que o ser humano começou a se comunicar, a lançar o primeiro som, né? Se comunicar pela voz. Aí passou a ser espírito, o ser individual, que passou a ter consciência de si mesmo. E foi evoluindo. E cada vez que ele foi evoluindo, se aperfeiçoando, ele passou a ter mais consciência que existe, que é um ser vivo. E pensando, analisando, raciocinando, a ciência acadêmica, ela considera a vida material, a vida biológica, porque tem que fazer isso, porque é algo que ela pode controlar, né, repetir as experiências. Mas nós somos muito mais do que isso. A espiritualidade, os espíritos vieram nos trazer informações do nosso verdadeiro eu. Aliás, lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores espirituais nos dizem que somos, né? O que é o espírito, que somos nós? Os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Então vamos analisar essa resposta dos espíritos. Então, nós somos seres inteligentes. Inteligentes é que ele tem capacidade de aprender, tem capacidade de decidir, tem capacidade de fazer, tem capacidade de criar. Esse é o ser inteligente da criação. O Criador é Deus. Os espíritos, eles povoam o universo. Então, não é só o planeta Terra que nós povoamos, é o universo todo. E aí estão inclusos os mundos, as esferas espirituais. E fica um pouquinho mais claro depois da resposta, né? Mais adiante na resposta. Povoa o universo fora do mundo material. E aí os espíritos, então, queridos amigos,
eles não pertencem à matéria. Eles estão fora do mundo material. Mas, para que o espírito, aquele que foi criado simples e sem conhecimento algum, ele possa atingir a perfeição, ele precisa de uma certa parte da sua vida, digamos assim, estar unido à matéria. Ele precisa de uma experiência corpórea. Então, o Espiritismo vem nos informar que nós, seres vivos, nós espíritos somos vivos, temporariamente na matéria e vivos na imortalidade, pelo resto da eternidade como espíritos. E estávamos lembrando de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é conhecido como um dos, se não o maior divulgador do cristianismo. Aquele que de perseguidor e torturador de cristãos passou a ser divulgador do cristianismo. E o Paulo de Tarso, ele abraçou essa tarefa de divulgar a luz, divulgar os conhecimentos e as práticas cristãs para a melhoria da humanidade, para a melhoria do espírito, para a melhoria da nossa experiência enquanto estivermos encarnados e depois de desencarnados também. Então ele foi, para divulgar o espiritismo, ele foi criando igrejas em várias partes do mundo, em várias cidades. Orientava os sacerdotes de como administrar, de como repassar esses conhecimentos, de como praticar o que ele chamou de cristianismo. Aliás, o cristianismo, ele não foi, digamos assim, criado por Jesus. O cristianismo é uma proposta teológica de Paulo. E, com a criação de várias igrejas, começaram a ter problemas nas igrejas. Os sacerdotes precisavam da orientação e iam procurar essa orientação em Paulo, que as fundou. Então acontecia algum problema numa igreja que chamavam Paulo, ia lá Paulo. Acontecia um problema em outra igreja lá, em outra cidade, ia Paulo atender, e orientar e trabalhar. Mas foram tantas igrejas fundadas, criadas, que Paulo começou a ter que dar assistência em uma, em outra, e ele começou a não dar conta. Porque naquela época a gente se deslocava de uma maneira muito diferente de hoje. Não tinha carro, não tinha ônibus. As pessoas se transportavam, na grande maioria das vezes, a pé. Nem era em lombo de animal, era a pé. E as ruas, na realidade, eram vielas, era tudo de terra. Né? Era difícil andar, não existiam calçados como tem hoje. Então levava muito tempo. E Paulo começou a não dar conta de orientar os sacerdotes. E começaram a ocorrer problemas, começaram a ocorrer divisões entre os próprios sacerdotes. Um tinha uma ideia, o outro queria implantar uma coisa diferente, e começou a haver disputas, começou a haver um querendo impor as suas ideias. Não, tem que fazer assim, igual eu estou pensando. Não, dessa forma não. Aí começou os ânimos a ficarem exaltados, começou a ter polarização, começou cada um querer se destacar e fazer seguir a sua maneira de conduzir o cristianismo, de como fazer a condução das igrejas, e começaram a pedir ajuda a Paulo. Ele não dava mais conta de ir lá e orientar as outras pessoas. Então, o que Paulo fez? Ele se recolheu e foi pedir ajuda. Ele orou. Ele pediu para que Jesus o ajudasse e orientasse. Como resolver essa questão? Que ele não dava tempo de viajar para resolver esses problemas. Aí ele foi, orou com fé, com fervor, no seu interior, né? Ele se voltou para o seu interior e orou, pediu a Jesus: Jesus, me ajuda, me oriente para que eu possa continuar nesse trabalho. E veio a resposta.
Jesus respondeu para ele através do abnegado Estevão. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte. Jesus fala para Paulo: Paulo, você não tem condições físicas de se transportar a tantas igrejas em tempo hábil. Então faça o seguinte, recolha-se, pense, capte da espiritualidade como deve ser a orientação para as igrejas e escreva cartas. Você vai mandar carta, e você daqui desse lugar, você vai mandar as cartas de orientações para as igrejas fundadas. Se quem ler as cartas, ler com reflexão, com atenção, refletir naquilo que está lendo, ele vai entrar em sintonia. E a mensagem será transmitida, será absorvida. Então reparem, queridos amigos, que aquilo que foi orientado para Paulo fazer, e assim Paulo começou a escrever as suas cartas, né, as epístolas. E aquilo que foi orientado para Paulo fazer, nós fizemos, estamos fazendo agora. Durante a pandemia, os centros espíritas, fisicamente, a maioria não trabalhou fisicamente, mas espiritualmente, virtualmente, sim, as pessoas continuaram conectadas. Aí nós podemos comprovar que não há necessidade da presença física para assimilarmos a mensagem, as bênçãos e as vibrações do alto. Então nós podemos nos conectar em pensamento, mas não é essa orientação espírita que a gente tem. Quando a gente faz uma prece, como que a prece chega até os espíritos superiores? Pelo pensamento. Uma comunicação mediúnica, como é que ocorre? De mente a mente, pelo pensamento. Quando a pessoa está recebendo passe e o outro aplicando passe, é pelo pensamento. Aliás, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, os espíritos falam o seguinte, que se o ser humano, está se referindo aos encarnados, né? Se o ser humano usar daquela força inata que ele traz dentro de si, que é a fé, se ele colocar essa força inata que ele traz dentro de si a serviço da vontade, ou seja, precisamos querer, ele seria capaz de realizar o que é chamado de muitos por prodígios. Então, olha só, se nós colocarmos a nossa fé a serviço da nossa vontade, nós seremos capazes de coisas que as pessoas chamam de prodígios. Mas isso nada mais é do que uma prática, uma extensão das qualidades humanas, perfeitamente alcançável para nós. Então, quando nós estamos numa reunião virtual, ou mesmo recebendo passe, o passe não precisa de tocar na pessoa, né? Ele é feito, a transmissão daqueles fluidos é direcionado pela vontade do aplicador de passe. Uma reunião de irradiação, vibração, né, ou irradiação, é feito à distância. Então, se nós estivermos refletindo, raciocinando naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo lido, nós entraremos em sintonia com os espíritos que estão trabalhando ali naquela mesma frequência. E, a partir disso, Paulo começou a escrever as cartas. E, em particular, Paulo escreveu uma carta aos Romanos, que a igreja de Roma estava atravessando aquele tipo de situação, uma pessoa querendo aparecer mais do que a outra, né, lá no meio religioso, querendo impor as suas ideias, achando que as suas ideias eram melhor do que a de outros, e começou a haver uma divisão, né, dentro da igreja. Aí Paulo escreveu uma carta. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, Paulo escreve uma coisa muito interessante de orientação a essas pessoas, que para todos nós também. Ele escreveu o seguinte: porque nenhum de nós vive para si. Olha só, a importância de nós vivermos.
não é vivermos só para nós. Não é para sermos egoístas. Não é para querer fazer prevalecer o nosso ponto de vista em detrimento de outros. Nós precisamos estar atentos e enxergar o outro. Nenhum de nós vive para si. Não somos eremitas no deserto. Eu não vivo sozinho nesse planeta. Eu não estou encarnado sozinho aqui. Tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então, tem pontos de vista diferentes. E é através da convivência, da troca de conversas, de conhecimentos, que nós vamos nos melhorando, porque nós não detemos todo o conhecimento. Às vezes eu tenho conhecimento um pouquinho maior em matemática e nenhum de, digamos assim, de inglês, mas aí se eu trocar conhecimento com uma pessoa que sabe um pouquinho de inglês, eu posso aprender um pouquinho mais. Às vezes eu não sei essa profissão, não sei aquilo, então a gente vai conversando, vai trocando conhecimentos. E a partir do momento que nós enxergamos o outro, a necessidade do outro, nós podemos atender aquela pessoa, também acolhê-la. Nenhum de nós vive para si. Não devemos nos insular, nos isolar, querer todas as coisas somente para nós. Mas Paulo continua nesse mesmo versículo. Então ele falou que nenhum de nós vive para si. E nenhum de nós morre para si. Olha só. Então aí Paulo já começa a informar para os sacerdotes e para nós, seguidores de Jesus, que não é somente a vida material. Nós não vamos viver somente para nós, não devemos fazer isso. E também, depois que o nosso corpo perecer, morrer, nós não vamos morrer só para si, não. Os laços sociais continuam. As necessidades sociais do espírito desencarnado continuam. Ele não deve ir para a vida espiritual somente para si, não. Ele precisa de abrir os seus olhos para o amparo ao outro. Aí, nós fomos lá no Livro dos Espíritos para tentarmos entender o porquê que eu preciso reencarnar, o porquê que eu preciso estar aqui na Terra. Se a doutrina espírita, inclusive lá na questão 76, né, falando o que é o espírito, né, o que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação, povoa o universo fora do mundo material. Se o espírito está fora do mundo material, o que nós, se nós somos espíritos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Para que eu estou aqui reencarnado? Para ter doença, para pegar Covid, né? Para ter tanto sofrimento? Para que isso? Ter tanta dificuldade? Precisar alimentar, precisar plantar, né? Cultivar as plantações para providenciar alimento. Para que eu preciso disso? Se lá no mundo espiritual, os próprios espíritos falam, né? Aquela pergunta se tudo aqui do mundo material da nossa Terra acabar, se acabar o planeta Terra, o mundo espiritual continua. Então, se o principal é o mundo material, para que a gente tem que reencarnar aqui no corpo físico? Se o espírito independe da matéria. E a questão número 132 do Livro dos Espíritos vai informar para a gente, né? Que foi o que Kardec perguntou para os espíritos. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha a inteligência de Allan Kardec. Se o espírito, né, ele pode continuar vivendo lá no mundo espiritual. Aliás, essas informações adicionais vieram para a gente através das obras subsidiárias. Por exemplo, André Luiz. Quem já leu Nosso Lar aí deve lembrar. Em Nosso Lar, na colônia, é uma cidade. Olha só, é uma cidade. Então, lá no plano espiritual tem cidade. Nessa cidade chamada Nosso Lar, tem escola, não tem? Então, o espírito vai para a escola. Tem universidade, tem mais o quê? Tem escola, tem hospital, não tem? Tem hospital. Os espíritos lá têm eventos sociais. Eles vão lá para um lugar ouvir música, dançam, se divertem.
tomam suco de maçã, tem alimentação no plano espiritual. Então, veja bem, tem roupas, eles usam roupas. Então, se tem isso tudo no plano espiritual, para que a gente vem aqui para a Terra? Né? Então, olha a inteligência e a perspicácia de Kardec, que vai perguntar qual o objetivo da encarnação. E são dois os objetivos da encarnação. São dois objetivos. Um é um objetivo pessoal, é um objetivo individual, um objetivo nosso a ser alcançado. E tem outro, tem o objetivo coletivo. São dois objetivos, um pessoal e um coletivo. Para a gente entender isso, nós precisamos saber que Deus não cria nada pronto. Deus, em sua imensa sabedoria, ele não cria nada pronto. Deus, ele cria o que? Potencialidades. Quando Deus criou o espírito, ele criou como simples e sem conhecimento algum, mas com a potencialidade de chegar à perfeição. A perfeição que o espírito pode alcançar. Ou seja, esse espírito ele vai evoluir a tal ponto que quando chegar a essa perfeição relativa, ele vai poder ser um co-criador, auxiliar Deus na criação. Assim chegou Jesus. Jesus evoluiu a tal ponto que chegou a ser um co-criador em plano maior. Por exemplo, criando o planeta Terra. A Terra que começou, né, daquela poeirinha cósmica juntando ali, aquele negócio todo, orientado por Jesus e os espíritos, os grandes arquitetos do universo, do sistema solar, né? Então, chegou a ser co-criador em plano maior. E André Luiz vai nos dar essas informações, né, que os espíritos de alta envergadura, eles podem elaborar sistemas solares, planetas. Olha só. Claro que eles não vão criar, vão co-criar, vão manusear aquele fluido universal, fluido cósmico universal, para sintetizar as matérias, elaborar as leis. Imagina só, Jesus, ao elaborar a Terra, criando, assim, definindo que tipo de vida biológica, que vida orgânica que teria aqui na Terra, as leis que ela deveria seguir, né? Preparar aquelas substâncias todas à base do carbono para que o espírito pudesse se ligar àquela matéria, né? Originar a vida biológica aqui na Terra. Então, são dois objetivos. O pessoal, esse espírito chegar à perfeição, e, sendo co-criador e tudo, promover a evolução um do outro. E a resposta é a seguinte. Vou até ler um pedacinho aqui da resposta da questão 132. Qualquer pergunta? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim, né, com o objetivo, de fazê-lo chegar à perfeição. Então, a encarnação, ela é imposta por Deus. Não tem escolha do Espírito. O Espírito tem que, faz parte da lei divina, ele se unir a um corpo físico, se unir à matéria, para que ele possa chegar à perfeição. Senão ele não vai chegar à perfeição, não vai ser perfeito. E continua a resposta. Para uns é expiação, para outros, missão. Então, para alguns espíritos, é expiação. O que é expiação? Essa expiação é com EX, né? EX e depois expiação. Esse EX, né? Esse EX, quer dizer para fora, colocar para fora. E o pia é puro, né? Piação, purificar-se. Então, expiação quer dizer o quê? Purificar-se colocando algo para fora, ou seja, tirando as suas impurezas. Então, expiação é se purificar. Então, alguns espíritos encarnam e reencarnam aqui na Terra com isso, né? Com esse objetivo de se purificar aqui na Terra, se melhorar, né? Evoluir. Agora, para outros é missão. Tantos espíritos que não precisariam evoluir aqui na Terra, porque, né, expiar, digamos assim, aqui na Terra, mas eles vêm numa missão.
E claro que eles, cumprindo essa missão, vão evoluir espiritualmente, embora não dependam da materialidade aqui da Terra para se purificarem. Assim foi Jesus. Ele encarnou aqui na Terra, mas para a evolução dele, ele não tinha nada que se purificar aqui na Terra. Não foi uma encarnação expiatória. Ele veio por amor aos seus semelhantes, para lhes mostrar o caminho. Ele não somente não falou o caminho, como trilhou o próprio caminho, ele fez tudo aquilo que falava. É uma missão, e assim tantos outros espíritos missionários que vêm aqui com o objetivo de alavancar, apressar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, mas vai depender de cada um de nós. E continua a resposta dos espíritos. Mas, para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Opa, peraí. Então quer dizer que para o espírito alcançar a perfeição, ele precisa sofrer as vicissitudes da existência corpórea. O que é vicissitude? Vicissitude? Teve uma época que eu até pensava que vicissitude fosse dificuldade, mas não. Vicissitude é uma sucessão de mudanças. Então vamos ler dessa forma para a gente entender melhor. Para que os espíritos alcancem a perfeição, eles têm que sofrer todas as sucessões de mudanças da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Então, quando nós expiamos, estamos em expiação aqui na Terra, não quer dizer que a gente veio para sofrer, não, sofrer é outra coisa. É relação de causa e efeito. Sofrer, a gente sofre quando a gente lesou a lei divina e a gente não reparou, porque tem que reparar, cetil por cetil, tem que reparar. Mas a lei divina nos dá a oportunidade de repararmos pelo amor. Se a gente não repara pelo amor, aí vem a dor para que a gente faça isso. Mas Deus não quer dor de ninguém. Dor no sentido de sofrimento, né, de dificuldades que a gente tem nas reencarnações, as grandes limitações que a gente tem, né? Que não é para denegrir ninguém, mas é para nos fortalecer. Porque quando a gente enfrenta uma dificuldade, por maior que seja, mas a gente está ali, nós estamos crescendo. Nós estamos aqui na Terra, a dificuldade que vem é para nos fortalecer, não é para nos derrubar, não. Deus não coloca, como é que é aquela frase bem conhecida? Me ajuda aí, gente. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, cada um tem o seu fardo que ele consegue carregar. E muitas das vezes a gente se vitimiza aqui na Terra, falando, nossa, mas Deus não gosta de mim, o fardo está muito pesado, é muita dificuldade para mim. Mas veja bem, vamos fazer uma comparação com um atleta profissional. Ele vai disputar uma Olimpíada, vai disputar um campeonato qualquer. Aí ele vai lá para a academia, vai começar a treinar. Aí ele começa a levantar peso, aquele peso enorme. Ele vai, faz uma força danada, tá? O treinador, ele vai, força, ele vai. Aí ele vai se desenvolvendo. Aí daqui a pouco, aquele peso que no início do treinamento ele tinha uma dificuldade, uma certa dificuldade para levantar, ele já consegue levantar com mais facilidade. Aí o treinador observa que ele está levantando aquele peso com facilidade. Aí o que o treinador faz? Bota mais peso nele. O atleta profissional vai reclamar que está levantando mais peso? Não, porque ele sabe que aquilo é para ele melhorar e chegar a conquistar um título. É a perfeição para ele, para o atleta, né? Conquistar um título. E nós estamos aqui numa maneira semelhante. O atleta está se preparando para competir com os outros lá, então ele precisa ser o melhor, aí ele não vai reclamar de levantar mais peso, do treinamento ser mais rigoroso. E aqui, quando nós estamos na Terra, é algo semelhante, nós estamos nos preparando para uma competição, só que a nossa competição não é com o outro, não, é conosco mesmo, é com a gente mesmo. Nós vamos competir para nós sermos melhores, mas não melhor do que o outro, mas melhores do que nós já fomos até aquele momento. A competição é conosco mesmo. Prova, quando a gente vai
exercitar uma prova aqui na Terra, por exemplo, que é um planeta de expiações e provas. A prova no sentido espírita não é aquela prova lá de resolver questão, não, é no sentido que de experiência, de termos experiência. Nós encarnamos aqui na Terra porque tem experiências que a gente só vai vivenciar aqui na Terra, não tem como vivenciar no plano espiritual. Por exemplo, a experiência de ser mãe, a experiência de ser pai, é só aqui na Terra. Lá no plano espiritual, o espírito não vai ter um espiritinho como filho. O espírito é criado por Deus, não por outro espírito. Então, aqui na Terra, olha a bondade divina. Ela vai lhe dar a oportunidade, as leis reencarnatórias vão lhe dar a oportunidade de você experimentar a criação, experimentar ter filho. A mãe vai ter filho, o pai vai ter alegria e vai ter, né, a responsabilidade de educar aquele filho. São experiências que a gente só vive aqui na Terra. E aí vamos vivendo outras experiências. Então a prova é isso, é a experiência que a gente vai ter. E a expiação, ela está ligada à matéria, conforme a questão 132. A gente só vai ter expiação na matéria, só na Terra. Lá no plano espiritual não tem como expiar. Está escrito aqui, né? A sucessão de mudanças da existência corpórea. É nisso que consiste a expiação. Então, veja bem, gente, os objetivos. Então, nós devemos valorizar a nossa vida aqui na Terra, a todo instante. Ah, veio dificuldade? Vamos trabalhar para tentar superar as dificuldades. Se a gente tem consciência, tem conhecimento de alguém que está ali ao nosso lado, ou próximo a nós, com uma dificuldade, é causa e efeito, ele está tendo aquela dificuldade porque ele merece por aquilo. Realmente é, mas cabe a quem está em outra condição auxiliar para aliviar o sofrimento do outro. É um ensinamento de Jesus, porque Jesus, uma das coisas que Jesus disse foi o seguinte: vinde a mim e eu vos aliviarei. Se nós queremos ser seguidores do Cristo, precisamos fazer, não igual ao Cristo, porque nós estamos muito longe, mas o que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento, né, a necessidade do outro. Jesus nunca disse, vim a mim e eu vos curarei. Não, a cura é da própria pessoa, ela precisa fazer a parte dela. Né? E Jesus deixa muito claro que cada um tem que fazer a sua parte. Batei e abrir-se-vos-á. Não, mas para abrir você tem que ir lá e bater, tem que sair da sua zona de conforto e bater. Né? Pedir e obtereis. Para obter você tem que pelo menos pedir. Né? Nem que seja, né, aquele pedidor importuno, né, que sai da sua casa para pedir pão à meia-noite, né, e pedir pão em favor do outro, e um amigo, né, um amigo importuno, lembra daquela parábola? Um amigo importuno, que ele bate meia-noite na casa do amigo para pedir pães. Aí o amigo, o que ele fala para ele? Ah, não, eu já estou dormindo, já é meia-noite, os meus filhos já estão dormindo aqui comigo. Mas ele insiste, bate mais, explica, é que chegou um outro amigo na minha casa e eu não tenho pães lá, eu vim aqui para procurar. Então, olha só que exemplo. O outro recebeu um amigo, ele não tinha como ajudar aquele amigo, então foi pedir a ajuda de quem pode, foi um outro amigo. É a intercessão pelo outro, a ajuda pelo outro. E mostra também a persistência. Então, é que nós precisamos enxergar a vida dessa forma, valorizá-la e enxergar o nosso próximo. E continua essa questão 132, quando Kardec, quando os espíritos falam, tem mais um objetivo, a encarnação. Além de ser missão para uns, expiações para outros, né? A encarnação tem mais uma finalidade, que é a de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É aquela, é ser co-criador. É ajudar Deus com a sua criação. É melhorar aquilo que Deus nos deixou, a herança.
que Deus nos deixou. Precisamos melhorar. E é o que nós estamos fazendo com a Terra, pelo menos alguns. Às vezes, equivocadamente, a gente está piorando um monte de coisa. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra com relação à lei divina. Mas o problema não é errar, não. O problema não é errar. Eu estou me lembrando aqui de uma pesquisa que os norte-americanos fizeram. Aliás, eles fazem pesquisa para tudo, né? E fizeram uma pesquisa sobre o quanto que a gente erra. Então, olha só, nós, seres humanos, em média, seres humanos comuns, né? A média do planeta, em geral, nós erramos 50% daquilo que a gente faz. Então, de cada duas coisas que a gente erra uma e acerta a outra. Quantas vezes a gente já errou na vida, né? Mas quantas vezes a gente já acertou também? Às vezes no experimento, alguma coisa, a gente erra e acerta, mais ou menos 50%, meio a meio. E pesquisaram também os grandes inventores, os ganhadores de prêmio Nobel, os grandes cientistas, os grandes descobridores, e foram verificar o quanto que eles erram. Sabe o quanto que eles erram, gente? De 90% a 95% eles erram. Eles acertam mais ou menos uns 5% de tudo que eles fazem. Ou seja, esses grandes ganhadores de prêmio Nobel, os inventores, essas pessoas, esses pesquisadores que descobriram as vacinas contra a Covid, por exemplo, eles erram muito mais do que a gente. A gente erra metade, eles erram 95%, ou até mais. Se eles erram tanto, como é que eles chegam lá? Não é uma boa coisa? Eles erram muito mais do que a gente, como é que chegam lá? Porque eles entenderam que o erro faz parte do processo de aprendizado. Então, quando eles erram alguma coisa que fizeram, eles refazem a experiência de uma maneira um pouco diferente. Ah, errou de novo. Aí refazem a experiência diferente outra vez. Ah, errou. Faz lá. Ah, piorou. Ah, melhorou. Opa, melhorou. Então vamos prosseguir daqui. Aí vai continuar fazendo. Então eles entenderam que o erro é parte do aprendizado. E não desistem. Tem perseverança. Aí chega lá. E às vezes no primeiro erro, na primeira dificuldade que a gente tem, a gente para de tocar o barco. A gente acha, não, eu não consigo, eu errei. E às vezes a gente comete um erro realmente com relação à lei divina. Mas o problema não é errar. O problema é ficar repetindo o mesmo erro. Isso é que vai gerar a nossa crise de consciência. E vai nos prejudicar. É a gente desenvolver aquele complexo de culpa. E às vezes a gente fica até nos vitimizando. As escrituras sagradas trazem vários exemplos de atitudes que as pessoas tomam com relação a erro. Então a gente precisa primeira coisa, conscientizar que errou, é cair em si, que errou. E depois tomar a atitude correta. Encarar que errou e vamos prosseguir. Precisamos reparar aquele erro. Se não dá para reparar agora, futuramente a gente vai reparar, mas precisamos prosseguir a vida, precisamos nos modificar. Então veja bem, gente, Judas errou. Uma ocasião, não errou? Quando ele entregou Jesus, vendeu Jesus, digamos assim. Aí quando ele caiu em si, o que ele fez? Ah, errei. Eu sou culpado. É culpa minha. É minha culpa. Aí começou a ver o negócio, se suicidou. A atitude dele não valorizou a vida. Aí depois ele teve que retornar à terra para reparar um monte de coisa. Mas teve a chance de reparar. Mas por vias dolorosas. Pedro também errou, negou Jesus. Aí quando ele caiu em si, o que ele fez? Chorou, 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 não fez mais nada. Chorou. Aí não adianta, a gente ter que ter uma atitude positiva. Mas Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, que errou tanto, destruiu tantas famílias, corrompeu moralmente várias pessoas, errou muito, mas
quando ela caiu em si, ela tomou uma atitude, se modificou para melhor. Ela evoluiu moralmente muito. Foi um grande esforço que ela fez para se melhorar. E melhorou. Que depois ela passou, ela foi reparando tudo por amor. Foi. E veja bem, Jesus, depois que Jesus desencarnou, veja também que Paulo, ele se modificou também. E de perseguidor de cristãos, ele passou a ser divulgador do cristianismo. E Maria de Magdala também errou, se modificou muito. E depois que Jesus desencarnou, para quem que Jesus apareceu pela primeira vez? Para Maria de Magdala. Aí nós ficamos nos perguntando por que Jesus não apareceu primeiro para o Paulo de Tarso, que foi o maior divulgador do cristianismo, e foi aparecer para Maria de Magdala. Aí nós raciocinamos. E veja bem que o Paulo ele se modificou, mas ele já tinha muito conhecimento teológico. Quando ele era perseguidor de cristãos, ele errou muito, mas ele estava seguindo a lei daquela forma que ele entendia, a lei mosaica da forma que ele entendia. Aí depois ele evoluiu, teve a sua mudança de conduta e continuou a divulgar o cristianismo. Mas ele, digamos assim, fez menos esforço que a Maria de Magdala. Ela fez um grande esforço que ela teve que se modificar muito. Então, possivelmente, provavelmente por isso, Jesus apareceu primeiro para ela, pelo maior esforço que ela fez. E nós não precisamos fazer tanto esforço para nos modificarmos. Basta um pequeno esforço, mas precisa ser constante, nós nos vigiarmos. Então, essa é a finalidade outra finalidade da reencarnação. Através do nosso esforço, pode ser pequeno, mas se nós tivermos perseverança no caminho do bem, nós vamos chegar lá mais rapidamente. E não é só aqui na Terra, em qualquer mundo. Essas leis são as mesmas, são universais. E tem um comentário também de Allan Kardec nessa questão, que ele fala o seguinte: a ação dos seres corpóreos ela é necessária à marcha do universo, ou seja, o espírito ele precisa estar unido a um corpo físico para que o universo evolua também. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele, né? Se aproximar de Deus, nessa ação corpórea. Conforme foi falado aqui anteriormente, se colocar em prática, nos colocarmos em condições de auxiliarmos na obra da criação, melhorarmos as condições físicas do planeta. Claro que as morais, sim, também, mas as condições físicas também. Aí a gente lembra de uma anedota que aconteceu, se passou há muito tempo, que era mais ou menos o seguinte: um vigário estava passando, né, caminhando pelo interior de Minas Gerais, e começou a haver uma plantação daqui, pela zona rural do interior de Minas, viu uma plantação aqui, uma roça ali, uma fazenda aqui, outra lá, e nessa caminhada dele, ele destacou para ele uma fazenda grande, tudo organizado, as plantações todas boas, lá de ótima qualidade, elas cercadas, cercas todas pintadas. Ele observou a casa dos trabalhadores, tudo arrumadinho, a casa do dono da fazenda, toda arrumada, direitinho. Ele foi lá, quis conhecer o dono da fazenda. Aí foi muito bem recebido, começaram a conversar e tudo. E numa altura da conversa, o vigário fala: "Oh, meu amigo, olha só que presente que Deus te deu, né? Tudo organizado, todos trabalhando, todos ganhando a sua vida, ganhando o seu dinheiro, ganhando o seu sustento, melhorando as suas vidas. Que presentão, que fazenda, que casa bonita, tudo organizado. Que presentão que Deus te deu, hein, meu filho?" Ele fala: seu vigário, mas o senhor precisava vir aqui quando era só Deus que tomava conta. Ou seja,
Quando ele adquiriu aquele terreno, estava no estado de natureza, matagal para lá, matagal para cá. Ele limpou aquilo tudo, respeitou a natureza e progrediu, organizou, melhorou as condições físicas daquele ambiente, proporcionando bem-estar para todo mundo, e o trabalho coletivo de todo mundo ali ia melhorando cada vez mais esse ambiente. É o nosso objetivo aqui na Terra, dar mais condições de vida aqui na Terra. Vida material mesmo, e evidentemente a vida espiritual, né? A vida moral, a psicosfera também. E para terminar essa questão, eles concluem, os espíritos terminam da seguinte forma, Allan Kardec, aliás, conclui da seguinte forma: é assim que, por uma lei admirável de sua providência, né, da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha a palavra que Kardec usou. Tudo é solidário na natureza. Então precisamos ser solidários, assim como a natureza é solidária. E o benfeitor Emmanuel, ele vai nos falar na obra Fonte Viva. Ele vai nos falar o seguinte, que a natureza é solidária. O nosso exemplo de solidariedade, ele vem direto da natureza. Quando, por exemplo, Emmanuel diz, a árvore que plantas, ela fornece frutos, não somente para você, mas para outras pessoas. Então, uma pessoa que plantou uma árvore frutífera, ela pode comer o máximo, mais que a árvore produz, mas vai sobrar, vai ter para outras pessoas, ela não vai alimentar um só. Se aquela pessoa guardar tudo para ela, vai apodrecer. Olha o exemplo de compartilhamento pela natureza. E aí vai, tantos outros exemplos. Ele diz também, a lâmpada que acende não ilumina só o seu próprio caminho, mas daqueles outros que estão ao redor. Não tem como. A natureza nos mostra que a vida deve ser compartilhada. Precisamos ser solidários. O fio de água que passa por uma terra seca, ela modifica aquele meio ambiente para todos que estão ali próximos. Um filete d'água que corre por uma terra ressecada, ela vai levar nutrientes, vai proporcionar irrigação das plantações, pode levar peixes, e aí vai florescendo a vida. Então nós precisamos realmente sermos solidários. E aí, já está na hora da gente encerrar, né? A gente lembra também de uma história que a gente vai usar aqui para encerrar nossas reflexões. Essa história aconteceu o seguinte, foi um repórter de uma revista rural. Ele foi entrevistar um produtor de milho. Um repórter daqui de Minas foi entrevistar um produtor de milhos do Rio Grande do Sul, que há muitos anos ele vinha se destacando de produzir o melhor milho do Brasil. Então, nesses concursos que tinha, ele sempre ganhava o primeiro lugar da melhor semente de milho do Brasil. Aí o repórter foi lá entrevistá-lo. Chegou lá, foi muito bem recebido, e o responsável lá falou mais ou menos o seguinte, olha, nós trabalhamos muito, eu tenho uma equipe muito competente, mas todos nós temos muito compromisso com o trabalho. A gente se reúne, a gente troca ideias, a gente aplica aquilo que a gente desenvolveu nas nossas reuniões, e quando a gente erra, a gente discute um com o outro, vê onde que a gente errou para fazer de uma maneira um pouco diferente, às vezes piora um pouquinho, aí a gente para aquele experimento, modifica novamente, vamos fazendo outro, até a gente conseguir um resultado melhor. E a gente faz isso constantemente, mas não foi fácil não, e não tem sido fácil. É necessário muita perseverança, muito trabalho, muita continuidade, e aí foi mais ou menos isso que ele disse. Aí o repórter se deu por satisfeito, agradeceu e foi embora. Quando o repórter já estava saindo, o responsável disse o seguinte, olha, mas o mais importante eu não te disse. Ele falou, não, não. O mais importante é o seguinte, ele ficou querendo saber o que era o mais importante para ele fabricar o milho, para ele produzir o milho de melhor qualidade do Brasil.
o mais importante é o seguinte: eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. E é isso que faz o meu milho ser o melhor do Brasil. Aí o repórter coçou a cabeça e falou: uai, um autêntico mineiro, né? Uai, mas se você compartilha as suas melhores sementes com seus vizinhos, eles vão melhorar a produção deles, eles vão poder concorrer com você e poderão até ter o primeiro lugar, mas sempre você tira o primeiro lugar, como é que é isso? É pelo seguinte: porque quando eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos, realmente eles têm uma produção de um milho de melhor qualidade, eles vão melhorar a qualidade deles também. Aí quando vem o vento vai trazer o pólen, um pólen de muito boa qualidade para a minha plantação. E esse pólen de muito boa qualidade, ele vai fortificar a minha plantação e ela vai se fortalecer, eu vou produzir milhos muito melhores. Se eu compartilhar com eles as minhas piores sementes, ou deixar que a produção deles seja de muito baixa qualidade, eles vão trazer, né, quando vier o vento, vai polinizar a minha plantação, né, com material de péssima qualidade, vai decair a minha qualidade. Então é por isso que eu compartilho a minha melhor produção com os meus vizinhos. Então, olha só, gente, que exemplo que a natureza nos dá da solidariedade. Quando eu faço o meu melhor e compartilho o melhor com os meus próximos, eu também vou colher do melhor. Essa coisa boa volta. Está na lei da natureza. É esse o segundo objetivo da encarnação. É o quê? É o desenvolvimento coletivo da coletividade. Então, nós temos aquele objetivo do crescimento pessoal e vem o crescimento coletivo. É assim que nós estamos procedendo e deveremos proceder para nós passarmos para um estágio de planeta de regeneração, onde as pessoas já terão isso já em suas consciências, que o bem que eu faço para o meu próximo, ele, de certa forma, vai retornar para nós todos, vai se multiplicar, porque a Terra, o planeta Terra, é um planeta muito generoso, é muito solidário conosco. Quando a gente pega um grão de milho, e planta na terra, dá esse milho para a terra, cuida da terra, a água, ele vai crescer, germinar, crescer, e quanto que a terra vai retornar para nós? Mais de 100 milhos. Você deu um para a terra, ela retorna para nós 100 ou mais. Então a terra nos dá um exemplo de, além de solidariedade, generosidade. A partir do momento que nós soubermos utilizar esses recursos da natureza, nós encontraremos todas as nossas soluções para a vida na Terra, respeitando os outros, respeitando os nossos próximos. E lembrando que nós somos espíritos que passamos por todos os estágios evolutivos, desde o mineral, desde o átomo, até chegarmos ao arcanjo, tudo é evolução do princípio espiritual. Então nós precisamos respeitar o próximo ser humano, o próximo animal, os animais, que são nossos irmãos em planos inferiores, os vegetais, os minerais, a natureza de uma forma geral. É o respeito para os nossos irmãos. E a partir do momento que nós respeitarmos e desenvolvermos a solidariedade em nossos corações, esses nossos ainda erros serão reparados pelo amor. Não é necessário sofrer, porque sofrer é uma opção. Então, para nós vivermos bem, sem querer fazer trocadilho, para nós não sermos solitários, nós devemos ser solidários. Que Jesus nos abençoe, que possamos, ao encerrar essa nossa conversa, refletirmos sobre esses ensinamentos espirituais e aplicarmos na nossa vida. Agradecemos essa casa de Bezerra de Menezes, essa oportunidade maravilhosa que tivemos de ter um contato mais próximo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.